Bom dia, turma! Estamos gravando mais uma edição do nosso Arte nas Vendas, né? Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre algo que é a linha Zenbody, a nossa linha de controle de peso, né? De ganho de vida, ganho de massa, ganho de vida. E vou dar os recados iniciais, como eu faço toda semana, né? Esse é um treinamento aberto, onde nós falamos a respeito de como melhorar as nossas vendas, buscando levar mais produtos, mais saúde, mais qualidade de vida para a população. Essa é a nossa função na Juness, né? A nossa função é ajudar as pessoas levando soluções para a melhora da qualidade de vida delas, seja do ponto de vista físico, né? Ou seja, da saúde, seja do ponto de vista estético, aonde a nosso maior benefício é a autoestima, né? Não é nem tanto a vaidade, mas sim a autoestima, e é isso que a empresa visa. Então, hoje, nós separamos o que é a... Coloque seu número, por favor. Olha, deixa eu dar os recadinhos importantes também. Sempre que você entrar e o seu microfone estiver mutado, ou seja, estiver no silencioso, mantenha o seu microfone desligado, tá? Na hora adequada, você liga o seu microfone. Isso não significa que você não vai escutar, você vai escutar tudo que nós estamos falando, mas mantenha o seu microfone desligado, certo? Para que não crie interferência aqui na nossa conversa. Enfim, então, a ideia é mostrar de forma mais profunda para nós leigos, porque eu sou publicitária, né? Eu não tenho nada de formação biológica, nem médica, nem, enfim, nutricional, mas com a experiência de 7 anos e meio de negócio, eu realmente gosto, estudo e me aprofundo em cada um dos produtos que a gente tem no nosso portfólio. Isso é muito importante para quem quer vender, né? Para quem quer construir a marca, porque o conhecimento sobre os nossos produtos vão poder levar soluções para a população. E aí, como sempre, eu fui fazer a minha lição de casa antes de estar aqui conversando com vocês e fui entender um pouco a respeito de a gente trabalhar a abordagem e a sondagem, né, de como entender se aquela pessoa precisa da linha Zenbody e como podemos atendê-la, eu fui estudar um pouco mais a respeito do assunto, que é um assunto extremamente importante na questão da saúde global. Então, a gente não está falando só de Brasil, tá? A gente está falando do mundo inteiro, que é a obesidade. Né? A obesidade é uma verdadeira doença, né? Só para vocês terem ideia, subiu em 20% nos últimos anos a obesidade na população adulta e infantil. São mais de 1 bilhão e 900 milhões de pessoas acima do peso no mundo. Então, a gente tem aí um problema social muito sério, né? E como que a gente pode ajudar essas pessoas? Porque, na verdade, o que acontece? Só contextualizando para que a gente possa entender da onde veio isso, a partir do momento da era industrial, onde os alimentos foram industrializados, né? E a indústria usou as gorduras trans, né? As gorduras maléficas para a nossa saúde, e os açúcares, você inclui a farinha branca, tá? A farinha branca e o açúcar branco são os grandes vilões da indústria, né? Que fornece aí produtos em larga escala, que facilita a vida da população, porém adoece a população. E isso, de fato, é um problema muito grave que vem aumentando. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 55 anos, eu peguei uma parte dessa fase, né, quando eu era criança. Quando eu era criança, a gente ainda comia comida de verdade, mas essa comida foi sendo substituída pela indústria
por conta da facilidade. Então, os pais trabalhavam o dia inteiro e não tinham condições de colocar comida de verdade, então era o básico, né? Arroz, feijão, carne, batata frita, era a comida natural. O máximo que tinha na época que eu era criança era uma alface e um tomate. E olhe lá, né? Não tinha essa riqueza de alimentos que hoje tem disponíveis para a gente. Então, foi uma fase onde a educação alimentar ela foi completamente equivocada, né? Onde muitos, a minha avó mesmo falava para mim, nossa, você está magra, filha, você precisa engordar. Gordura era sinal de saúde. Né? Então, assim, todo esse equívoco foi plantado pela indústria, né? A indústria do açúcar e a indústria da farinha, que destruiu a alimentação. Enfim, então, tendo em vista isso, é óbvio que é muito difícil. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra quando a gente vai conversar com alguém que quer perder peso ou quer perder gordura é a questão da alimentação, porque os hábitos alimentares são péssimos e que vêm de gerações, eles não começaram hoje, né? Então, o cardápio da linha Zen Body, ele propõe essa mudança e ele vem educar e mostrar a diferença entre a gordura boa e a gordura ruim, o carboidrato bom, o carboidrato ruim, porque proteína é proteína, não tem como modificar, não tem proteína boa e proteína ruim, proteína é proteína. Então, para que a gente possa compreender melhor, eu peguei algumas informações importantes para que a gente possa ter uma base para conversar com as pessoas a respeito disso, sem machucá-las, e podendo propor algo que vai, de fato, ajudá-las a sair daquele lugar que ela está. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é um exercício. Um exercício porque tudo começa por nós, certo? Para que a gente possa levar isso, a gente tem que entender como nós estamos e o que a gente pode melhorar para que a gente possa, através das nossas experiências, mostrar para os outros o que é possível dentro, porque essa é a base do marketing de rede. Primeiro você usa e depois você indica, né? Então, essa é a base do nosso negócio. Bom dia, Andressa. Tudo bom? Já eu vou pegar o depoimento da Andressa, que ela é uma das nossas top vendedoras da linha Zen, tá? Por enquanto, eu estou contextualizando aqui, tá, Andressa? Enfim, aí, o que eu quero que vocês façam agora? Pega a caneta, quem não está aí, ó, a maioria está com a câmera desligada. Caneta, papel, tá? E eu vou fazer a seguinte proposta. Você sabe calcular o índice, o IMC, que é o índice que mede se você está acima do peso, com a gordura corporal, ou abaixo do peso, como é que está a sua massa, né, corporal, é o índice de massa corporal? Eu vou ensinar, tá? Então, isso é bem legal. Você vai fazer o seguinte, você vai dividir a sua altura, então, você sabe quanto você mede? Você, por exemplo, eu meço 1,75 m, você vai fazer 1,75 vezes 1,75. Vai dar um resultado, certo? Aí você vai dividir o seu peso por esse número. Certo? Eu vou dar um minuto aí para vocês fazerem, aí eu vou contar qual é o índice normal aqui para vocês. Mas aí. Posso? Você vai multiplicar a sua altura por 2, né? Então, por exemplo, eu meço 1,75. Você vai fazer a sua altura vezes 2, 1,75 vezes 1,75, tá? Aí você vai dividir o peso por esse número que deu. Então, no meu caso, deu 3,0620 e poucos. Tem que ir o número até o final, tá?
Aí eu dividi 66 por 3,0621. O meu IMC deu 21,7. É um número assim que você vai encontrar. Então, vamos lá. Então, eu vou contar para vocês. Anota aí. O que é um IMC dentro do padrão? Entre 18,5 e 25. Tá? Entre 18,5 e 25, você está dentro do padrão. Se você tiver menos de 18,50, né? Você precisa ganhar massa, você precisa ganhar peso, tá? Massa magra, né, gente? Por favor. Se você está entre 25 e 30, você está com excesso de peso. Você ligou a luz vermelha ali de alerta. Você precisa se preocupar, né, em melhorar a sua alimentação. Se você tem mais de 30, você está obeso. Tem obesidade. Se você tem com mais de 40, você está com um índice grave de obesidade, tá? Então, isso é uma forma da gente trabalhar essa prospecção de quem está com gordura, para alertar a pessoa do quanto ela precisa melhorar, tá? Aí tem algumas questões importantes que eu vou colocar, que é o seguinte. Eu, por exemplo, vou me colocar como exemplo, tá? Eu sou uma mulher de 55 anos, eu tenho o índice de 21,7, 0,6, sei lá, eu agora não lembro. Estou dentro, né? Estou no normal. Só que o quanto de massa magra eu tenho e o quanto de gordura eu tenho no corpo. Isso o IMC não mede. Eu, pela minha consciência corporal, sei que eu estou com mais gordura do que massa magra. Então, a partir dos 40 anos, essa inversão vai acontecendo. O corpo vai guardando mais e consumindo a massa magra. E é sobre isso que a gente precisa falar a respeito do Zen, tá? Então, eu sei que eu preciso perder gordura, eu não preciso perder peso, eu preciso perder gordura, porque essa gordura está no meu organismo, está nas minhas artérias, está no meu corpo. Então, eu preciso, né, transformar essa gordura em fibras, em músculos, né, para poder suportar o meu peso, o meu corpo. Por que esse IMC é calculado? Que é justamente o peso de massa magra que você precisa ter para dar suporte aos seus ossos. Os ossos não vivem sozinhos, eles precisam dos músculos para você poder se movimentar. E conforme a idade, a partir dos 35, 40 anos, você vai invertendo o seu organismo, vai invertendo aonde ele busca energia. Então, ele passa a buscar cada vez mais energia na musculatura, porque é rápido, e guardar nas células de gordura. Então, a gente vai engordando e ficando fraco. Engordando e ficando fraco. É por isso que existe, dentre as pessoas que fazem esporte, aquela máxima de que os homens envelhecem pelas pernas. Quantas pessoas vocês conhecem que têm problemas para andar acima dos 60 anos, 70 anos? 80 anos, então, a maioria já anda de bengala ou de andador. Por quê? Porque não exercitou e ganhou massa nas pernas e na coluna, por falta de exercício e por falta de alimentação adequada, de suplementação, porque a alimentação não tem nada a ver com isso. A pessoa pode comer muito bife, muita carne, mas o corpo dela vai transformar aquela proteína em gordura. Vocês acreditam nisso?
Ele vai guardar como reserva calórica, ao invés de transformar em músculo. Então, a linha Zen Body, ela é uma linha inteligente que vai ajudar as pessoas a transformar aquela gordura em energia, porque ela vai avisar, né, o organismo que você precisa primeiro queimar a gordura para depois queimar a proteína, e aí suplementando a proteína, você vai conseguir ter a biodisponibilidade daquela proteína biodisponível no organismo, ou seja, o corpo não vai ter que fazer um trabalho para absorver a proteína, porque ela já está pronta, encapsulada para ser transformada em proteína, e vai proteger os seus músculos, cuidando dessa questão do refazimento da musculatura, tá? Então, em linhas gerais, é isso. Certo? Bom, outra coisa importante, né? Como ajudar as pessoas fazendo o medido da cintura. A medida da cintura também é outro parâmetro muito bacana para a gente poder entender o risco que ela corre. Mulheres, de 80 a 80, pelo umbigo, tá? Mede pelo umbigo. Coloca a fita métrica no umbigo e tira a medida. Entre 80 e 88 de cintura, tá tudo bem. É normal. Acima de 88 de cintura, a pessoa tem risco. Riscos cardiovasculares, diabetes, enfim, de riscos de vida. Para o homem, 94 até 102 de cintura, está dentro da média, tá? Acima de 102 de cintura, ele está correndo risco. E nós sabemos, né, que isso é uma verdade. Homens com aquelas barrigas enormes são os que mais têm o risco de problemas cardiovasculares. Aí, mais uma coisa importante, né? Mulheres menopausa. Existem vários estudos, vocês podem buscar aí na internet vários estudos de que as mulheres, quando entram na menopausa, elas aceleram esse processo que eu falei, né? De tudo que elas absorvem se torna gordura, reserva, e isso aumenta muito o risco cardiovascular. Assim, tem crescido muito o número de mulheres com AVC, acidente vascular, tanto cardíaco quanto cerebral, e muitas, inclusive, da aorta abdominal, tá? Que muita gente não conhece, mas é também um acidente vascular muito comum e que gera uma série de consequências. E mulheres acima de 50 anos por conta da mudança dos hormônios, que faz com que a mulher acumule gordura. Então, o IMC pode estar legal, ela tem um peso bom, ela está dentro da altura, mas a gordura está sendo cada vez mais guardada naquele organismo. Então, não tem nada a ver com o peso, nem com o diâmetro da cintura. Essas são questões que são mais graves, que a gente pode auxiliar com mais efetividade, contando a respeito da linha Zen. Mas existem aquelas pessoas que estão no risco, mas não conhecem. Não sabem que elas estão correndo esse risco. Por quê? Porque elas vieram de uma alimentação, então elas são magras, né? Entre aspas. Eu vou me dar como exemplo, de novo. Eu sou magra, né? Para o meu peso e para a minha altura, eu sou normal, estou normal. Mas eu conheço meu corpo e eu sei que eu estou com uma gordura em excesso, então eu preciso transformar essa gordura. Mas a maioria não sabe. A maioria está com essa gordura em excesso, está perdendo massa, mas ela continua entrando na roupa dela e está ok, ela não se sente sobrecarregada, mas ela já sente mais fadiga, né? Ela nunca praticou esporte. Então, tem muitas mulheres nesse momento, nesse estado. E qual é a maior dificuldade que a gente tem para colocar a linha Zen?
A verdade é essa, né? Quantas pessoas você vai propor a linha Zen e a pessoa pergunta, mas tem que praticar esporte? Tem que fazer exercício físico? Não é verdade? Então, eu sei o quanto é difícil a gente propor para a pessoa mudar um hábito que ela passou a vida inteira sem ter, que ela não consegue enxergar o benefício, porque ela tem preguiça. Então, algumas coisas na abordagem que a gente precisa tomar cuidado é isso. Primeiro, o quanto ela está disposta a mudar a alimentação dela por um período de 8 semanas. Então, é uma proposta muito clara que nós temos que fazer, não é para dizer que ela vai mudar a vida dela, mas é para incitá-la a mudar. Porque a partir do momento que ela, durante 8 semanas, mudar a alimentação dela através do cardápio que o Zen propõe, a probabilidade dela se sentir melhor, ela ter uma melhoria na disposição e no físico e na aparência dela é tão grande que muito provavelmente ela vai querer incluir isso na vida dela. A maioria, né? E é essa a proposta. Porque depois de 8 semanas você praticando aquilo, naturalmente você percebe, né? No seu próprio corpo o quanto você está melhor com aquilo. Mas se você disser, você vai mudar isso para o resto da vida, é capaz dela não fazer. Porque quem diz que ela quer mudar para o resto da vida? Ela só quer emagrecer. Então, essa é uma dica, tá? Não proponha mudar, porque a gente tem... a gente quer mudar as pessoas, a gente não tem que mudar as pessoas, a gente tem que propor para ela um programa que pode ajudá-la nisso, tá? A segunda questão, atividade física. Então, você tem que avaliar se ela não faz atividade física, zero atividade física, você vai propor que ela faça uma caminhada de 30 minutos 3 vezes por semana. Você não vai falar para ela entrar na academia, fazer musculação, fazer jiu-jitsu, né? Crossfit, nada disso. Você vai falar para ela sair do lugar que ela está e inserir algo que ela não faz para ajudar a acelerar o metabolismo e então ela ter um resultado melhor. E para isso é necessário que quando a gente proponha, a gente deixe claro, sem o exercício e sem a mudança da alimentação de acordo com o que está no programa, não há resultado, tá? Não tem como ter resultado. Então, isso é muito importante, porque eu vejo muita gente dizendo que não tem resultado, porque, de fato, ela não seguiu o programa. Terceiro item importante para que a pessoa tenha resultado com o programa. A quantidade. Sabe quando está lá no programa, uma mão fechada para a mulher e 2 mãos fechadas para o homem, da quantidade de carboidrato, proteína e gordura? É fundamental que se respeite isso por refeição. Então, precisa deixar claro, ler junto com a pessoa, não só manda o programa, veja o que ela avaliou, e na hora que você for fazer a venda, que ela disser, eu quero, vamos, compre e tal, não sei o quê, você deixe claro a hidratação, tá? A água, quantidade de água, e essa questão da porção. Aí, tem mais um item importante aqui que eu vou falar para vocês. Vamos ver se eu anotei isso, que eu não me lembro agora. Eu acho que eu não anotei, mas é o seguinte, o nosso corpo é constituído 40% de água. 70% de água, agora eu esqueci. 70%, né? 70% de água. Então, 70% de água, isso significa que a água é fundamental para a constituição de tudo. O resto é proteína e gordura, tá? É massa magra e energia. 70% de água, isso aí. Então, não tem como a pessoa ter uma vida saudável sem a ingestão de
água, água, não é líquidos, é água. Por isso que no programa tem lá de 3 a 4 litros por dia para as mulheres. Lá, bebendo água, isso aí, Dri. Pode chá? Pode, mas não deixe de beber água. Você pode ingerir outros líquidos, chás, tá? Chás naturais, não industrializados, pelo amor de Deus. Terceiro ponto importante para o programa, tá? É falar a respeito dos alimentos industrializados, em trocar, desembrulhar menos, né? Ou seja, tirar dos hábitos os alimentos industrializados e trocar por alimentos saudáveis, né? Isso também é muito importante. Outro ponto que a gente se depara sempre, muito comum a gente se deparar quando a gente vai falar do programa Zen. Não pode beber? Não, não pode. O álcool é o grande vilão dessa troca do gasto energético, tá? Então, ela precisa, de fato, ficar 8 semanas sem ingerir álcool. É muito importante, porque isso vai desinflamar o organismo dela. O álcool é um grande inflamatório e um dos grandes vilões, porque o álcool se transforma em açúcar muito rápido no nosso organismo. Então, esses são pontos importantes. Se a pessoa não estiver disposta a deixar de beber a sua cervejinha no final de semana, ela, de fato, não vai ter resultado. Você vai deixar de vender para ela? Não, mas você vai alertá-la a respeito disso. Você pode não ter o resultado esperado. Aí é da consciência da pessoa, se ela quer ou não ter aquele resultado. A gente não pode obrigar a falar, não, você não pode beber, você não deve. É diferente. Você fala não pode e não deve. Então, algumas palavrinhas ajudam a gente a incentivar, porque o nosso programa ele vai incentivar a pessoa a ter, né, uma melhor qualidade de vida. É sobre isso, sobre ganhar vida. Aí agora eu vou falar rapidamente a respeito do programa em si, tá? O programa rapidamente, e aí a gente já abre para perguntas aqui, para também não ficar muito extenso. Então, primeira semana detox. Detox, o nosso Zen Prime, ele tem componentes, eu não vou entrar no detalhe dos componentes, que vão fazer a limpeza do fígado e do intestino. Então, o nosso intestino, ele tem até, acho que 25 quilos de sujeira que fica guardado nas paredes do nosso intestino. Nosso intestino é gigantesco, agora eu não lembro, eu não estudei essa parte, tá, gente? Eu não... Fala aí, Beto, não ouvi. 9 metros. 9 metros. Você imagina 25 quilos de sujeira em 9 metros. Por isso que tem muita gente que tem aquela barriga estufada, né? Porque está com o intestino cheio de sujeira, que fica guardado, grudado nas paredes do intestino. Então, o nosso Zen Prime vai ajudar a limpar esse intestino. Isso é uma outra coisa também, tá? Abrindo um parênteses aqui, o intestino é responsável pela nossa saúde, porque é através do intestino que a gente absorve os nutrientes. Então, se você tem um intestino doente, você está doente e talvez não saiba. Então, por isso que a ingestão de água, beber água em jejum ajuda a fazer a eliminação natural e saudável, né, do nosso organismo. Então, tudo isso é importante a gente ajudar as pessoas, tá? Então, um intestino saudável vai ajudar muito na absorção dos alimentos. Por isso que a primeira semana do Zen é detox, para que você limpe o intestino, limpe o fígado daquela gordura que está em excesso. Porque o fígado ele vai absorver a gordura para transformar em energia. Se você tem uma gordura em excesso, ele não dá conta de transformar em energia e o seu corpo vai guardando aquela gordura.
que entra e ele não consegue absorver para poder transformar em gordura, porque ele já tem uma gordura em excesso ali, que ele vai transformar em energia, tá? Então, essa questão de energia é feita pelo fígado. O fígado é que ajuda a gerar energia para o nosso organismo. Então, se a gente tem gordura em excesso, ele está trabalhando demais, sobrecarrega aquele fígado e você não consegue ter energia e tudo que você absorve, inclusive a proteína, vira gordura, vira energia no seu corpo, porque não passa pelo seu fígado, entendeu? Falando grosseiramente, tá? Não sou médica, não sou... Tudo que eu absorvi nesses anos todos aí. Então, o Prime, ele não vai emagrecer ninguém. Então, a semana detox não emagrece ninguém. A semana detox limpa o corpo da pessoa. É para limpar. Então, se a pessoa está obesa, agora a gente já sabe a diferença de sobrepeso e obesa. Se ela tem sobrepeso, ela vai fazer uma semana detox. Se ela está obesa, ela vai fazer no mínimo 2 semanas de detox. Imagina a quantidade de sujeira que ela tem naquele corpo, né? Então, você vai propor 2 semanas detox. E na semana detox, é fundamental que ela diminua a quantidade de carboidrato. Então, ela vai diminuir a quantidade de consumo de carboidrato, vai fazer uma dieta low carb, né? Que é o que dá. E trabalhar com a gordura e com a proteína, gordura boa e proteína, tá? Tem lá no cardápio, tudo direitinho, e, evidentemente, aumentar a ingestão de água, tá? Aumentar a ingestão de água. A Elizabeth perguntou se o primer pode dar alergia. Depende, né? São ingredientes naturais, saudáveis, a única coisa que ele tem é a casca dos crustáceos, ele não tem crustáceos, tá? Então, quem é alérgico a crustáceo não tem problema, mas a casca dos crustáceos às vezes gera alergia, sim, em algumas pessoas. É muito raro, mas pode gerar, sim, tá? Aí é só interromper o uso e, enfim. Aí propõe outro detox para ela. Propõe o Go Green, né? O Go Green é excelente para ajudar nessa parte detox, o Splash, e o VidaCell. Tá? O VidaCell também é um excelente detox, ajuda muito a limpar o organismo. Só que ele é mais lento, ele não é rápido como o Prime. Então, Prime, detox, tá? Limpeza do organismo. Pronto, aí a pessoa está pronta para começar essa mudança metabólica. Porque o que o Zen vai fazer é uma mudança metabólica, mudança no hormônio da saciedade, que é aquilo que gera ansiedade e fome, tá? Então, essa é a proposta da linha Zen, é fazer uma mudança metabólica no organismo da pessoa. E aí são 2 fatores muito importantes. O Zen Shape, que são as cápsulas termogênicas, ela vai acelerar aquele organismo antes da refeição, né? Então, é importante tomar de 15 minutos a 30 minutos antes do lanche, né? Para gerar a aceleração daquele metabolismo. E aí, o que é fundamental? As 3 refeições por dia, né? Então, a pessoa realmente se alimentar no café da manhã, no almoço e no jantar, com uma diferença de pelo menos 5 horas entre cada uma das refeições, tá? De 5 a 6 horas entre cada uma das refeições, tendo um lanche no meio. E aí é nesse lanche que ela vai tomar a cápsula e a nossa proteína. A Ana precisa ser o Zenfuse? Precisa. Por quê? Porque a nossa proteína não é só uma proteína. A nossa proteína é um alimento. Então, ela é whey, que é uma proteína de rápida absorção, ou seja, ela vai direto, lembra da biodisponibilidade da proteína? O whey é uma proteína biodisponível, que vai suprir a necessidade dos seus músculos para gerar fibras no organismo. Whey. A caseína é uma proteína menos
menos biodisponível, então ela demora mais para ser absorvida. É a caseína micelar. Então, ela vai demorar mais para ser absorvida, mantendo a necessidade do seu corpo quando precisa gerar fibras. A caseína. E o MCT, que é a gordura boa, né? Que é a gordura do óleo de coco, que vai gerar energia. Então, o seu corpo não vai catabolizar entre as refeições. Ele vai buscar energia dessa proteína e dessa gordura e não vai comer o seu músculo. Ele vai fazer o quê? Queimar a gordura. É simples, é uma continha simples, tá? Ele vai lá buscar a energia da gordura, porque ele está com o metabolismo está sendo modificado. Primeiros 15 dias, a pessoa vai ficar completamente bugada, tá? Ela vai sentir fome na hora errada, ela vai achar que não precisa comer, ela vai... Então, é importante ela manter isso por 15 dias, o programa direitinho, porque passou os 15 dias, o hormônio da saciedade já regulou. Antes disso, os hábitos dela, o corpo dela vai gritar por aquilo que ela tinha antes. Então, ela vai sentir falta do açúcar, ela vai sentir falta do doce, ela vai sentir falta da massa, ela vai sentir falta de beliscar entre as refeições. E aí, a mudança do tipo de carboidrato, né, do ruim para o bom, vou dar exemplos. A pessoa trocar o arroz branco pelo arroz integral, né, a batata baroa, a batata inglesa, pela batata doce, pela mandioquinha, pela mandioca, é muito importante por quê? Por conta da biodisponibilidade daquele carboidrato. Então, o macarrão, o arroz branco, a batata inglesa normal, ela é biodisponível. Então, você comeu, em minutos você já transformou aquilo em energia. Então, se você não precisa daquela energia, adivinha o que ela faz? Puf, armazena. A batata doce, por que os marombeiros tudo comem batata doce? Porque ela demora mais para ser transformada em energia. Então, a digestão dela é mais lenta e isso faz com que ela demore mais para ser absorvida e aí, de fato, você vai usar da forma correta no seu organismo. Então, é muito importante que a pessoa siga mesmo aqueles carboidratos que devem ser ingeridos e transforme a alimentação dela. Esse também é um outro ponto importante. Tá? Então, aquele cardápio ele não é sugerido à toa, é para que a pessoa aprenda a fazer a mudança do carboidrato ruim pelo carboidrato bom e da gordura ruim para a gordura boa. Certo? Se ela fizer isso por 15 dias, ela vai se salvar. Se ela não conseguir, ela sabe que ela está se sabotando, né? Para a gente poder avisar a importância disso, que é uma mudança de vida, tá? Deixa eu ver aqui mais. Bom, então, o shape vai ajudar a acelerar o metabolismo e a proteína vai segurar a massa magra. Então, a pessoa vai perdendo gordura com isso. Por isso que o nosso programa dá certo e não deixa a pessoa chupada, magra, né? A pessoa vai emagrecer com saúde, né? Ela vai continuar. E aí o exercício físico, para quê? Para estimular a inflamação muscular, para que o corpo entenda que precisa gerar fibra. Então, sem o exercício, o corpo ainda não aciona essa questão de absorver a proteína como fonte de fibras. Por isso que é importante o estímulo do exercício físico, tá? Ana, a pessoa pode ter sucesso? Sim, pode. Se ela é uma pessoa obesa e ela fizer o cardápio, ela vai emagrecer, né, gente? Óbvio. Se ela está acostumada a comer sanduíche, macarrão, massa, coxinha, enfim, produtos industrializados, e de repente ela fizer o cardápio, ela vai perder peso. Então, a gente tem que ter o bom senso de entender
o hábito daquela pessoa, a necessidade daquela pessoa e o objetivo que ela deseja. Porque nós não estamos aqui para... A gente está aqui para educar, mas de acordo com o que a pessoa, né, nos solicita, porque senão a gente perde o cliente. Então, essa questão é fundamental na abordagem. Tá? O Zenfit, eu postei, inclusive, ontem nos grupos, né, a respeito do Zenfit, que uma médica colocou lá algumas informações super importantes a respeito dos aminoácidos, tá? E eu assisti uma live do Amzalag falando sobre isso. O Zenfit deveria ser consumido por qualquer pessoa acima de 40 anos. Porque o Zenfit tem aminoácidos essenciais que não são encontrados biodisponíveis nos alimentos e que a gente deixa de produzir no nosso corpo. Então, ele pode ser consumido até 2 vezes por dia, o Zenfit, antes da refeição ou pós-treino. Para pessoas que fazem exercícios de mais de 1 hora de duração extenuantes, ou seja, não é uma yoga, tá? De 1 hora. É um crossfit, uma corrida, um pedal, uma coisa mais extenuante, deve ser tomado durante o treino, porque vai repor, né, a energia muscular, tá? Então, o Zenfit, ele é, principalmente para pessoas idosas, ele é fundamental para ajudar na formação muscular, por conta dos 3 principais aminoácidos que tem lá, que é o BCAA, o WPI e a talmatina. Então, por aí a gente já consegue entender como que a gente vai oferecer e para quem a gente vai oferecer. Agora, é óbvio que tem uma questão, que aí eu já vou chamar a Andressa aqui para contar a experiência dela, mas é óbvio que tem uma questão que é assim, idosos têm mais dificuldade de suplementar proteína e aminoácidos, você concorda? Você vai falar para o idoso que ele precisa tomar aminoácido, ele não faz nem ideia do que é isso. Então, tem essa abordagem e essa sondagem, ela tem que ser muito bem trabalhada. E é sobre isso que eu quero falar agora, depois, com vocês, tá? Então, antes da gente falar sobre abordagem e sondagem dessa linha por completo, eu quero chamar a Andressa. A Andressa é de uma cidade pequenininha, que eu nunca lembro o nome, do lado de Araraquara, ela vai contar, tá? E que é uma das nossas top vendedoras da linha Zen, ela tem muito sucesso, ela cresceu bastante também com o Fit, e eu quero que ela conte como que ela faz essa abordagem e quais são os resultados que ela tem. Com você, Andressa, por favor. Oi, bom dia, pessoal, eu sou a Andressa, eu tenho 35 anos, e eu moro numa cidadezinha aqui no interior de São Paulo, um pouco mais de 20 mil habitantes. E vou tentar passar um pouquinho para como que eu consegui fazer com que a linha Zen fosse o meu carro-chefe de vendas dentre todos os produtos que a gente trabalha com a Junesse. Nos primeiros dias, eu não sabia nem por onde começar, eu não sabia quantos pacotes... Desculpa te interromper, você está com outro aparelho ligado? O celular. Porque está com eco. Desliga o som. Melhorou? Quando eu comecei, eu não sabia onde começar, eu apenas queria vender. Não, você precisa baixar o volume que você ouve o celular. Eu estou do computador, do notebook, não, celular. Tudo bem. Então, desliga o zoom do celular, por favor. O som que a gente fala, ouve de volta no computador, entendeu? Espera aí. É só desativar o zoom do celular, como aconteceu comigo aqui também, quando estava com problemas.
Melhorou agora? Que eu já e mesmo assim não funcionou. Mas você desligou? Desliguei. Uai. Deixa eu ver se eu tô com duas telas aqui. Não tô com fone de ouvido. Melhorou? Ela saiu, vai entrar de novo. Ana, ela só não falou da cidade. Tá dando ainda, né? Quando eu falo dá? Tá também, tá todo mundo falando aí, tá voltando. Ó, Mas não tá vendo? estava, né? Não. Vou parar de gravar e voltar. Isso.